Ezequiel 47, do 1 ao 12. Bem, foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta noite para me transmitir para vocês mais uma vez, tá bom? Na igreja, boa tarde, Senhor Jesus. Louvamos a Deus pela tua santa presença. Louvamos o Senhor por feito que tem se realizado em nossas vidas, Senhor, cura, tua palavra e nossos corações. Deus querido, agora a sua palavra vai ser ministrada também. Senhor, cuide de nós. Senhor, tira tudo aquilo que vem de ti. Nós recebemos a sua palavra. Senhor, o Senhor fala especificamente para cada um, Senhor, vem buscar algo aqui. O Senhor tem uma palavra para cada um de nós. Então, que o teu Espírito esteja nos dando essa sensibilidade, Senhor, para que nós possamos escutar, entender e viver. Senhor, teu servo, tem essa responsabilidade. Senhor, em nome de Jesus, que ele não venha falar nem fazer nada de feio, mas que o teu Espírito possa estar orientando, direcionando aquilo que o Senhor quer em nossas vidas, em nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Eu leio um versículo, os irmãos estarão lendo o versículo até o 12, tá bom? Até o 13 para a gente terminar aqui no ímpar. Diz assim a palavra do Senhor: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado do sul do altar. A igreja. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Toda criatura vivente que vive em enxame viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Amém. Pai Santo, aplique essa palavra em nossos corações nesta noite. E que essa mensagem, Senhor Deus, seja esclarecedora a cada um de nós, Senhor Deus, fazendo com que
ó Deus, possamos tirar exemplos para nossas vidas, que o Teu Espírito Santo, com a liberalidade que tem, Senhor, faça com que entendamos a Tua palavra e que essa palavra, Senhor Deus, não saia dos nossos corações e que possamos fazer uso delas assim que o Senhor precisar de cada um de nós. Esta é a nossa oração, meu Pai. Fazemos agradecidos no nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Amém? Irmãos, esse texto ele fala, né, das torrentes das águas purificadoras, e já que nosso irmão Ezequiel, ele utiliza, né, dessa figura de linguagem, falando aqui dessas águas, falando do templo também. Isso aconteceu nos idos de 609 a.C., né, quando os babilônios, sem encontrar qualquer obstáculos, eles vieram contra, né, as forças aliadas ali da Síria, a Bíblia registra isso, e esmagaram com muita força, né, tão somente os assírios e também aquele povo ali do Egito, ali naquela batalha em Carquemes. E isso aconteceu às margens do rio Eufrates, né? Então, sob o comando de Nabucodonosor e seu exército, eles fizeram isso. E Nabucodonosor também, o que aconteceu? A história registra aqui que ele transformou o Judá num estado assim de vassalo, ou seja, não colocou aquele povo como escravos ali naquele momento, né? Mas ele levou uma quantidade de exilado. Então, eles como exilados, eles tinham condições de viver até mesmo regaladamente naquele lugar. Eles foram levados para Babilônia por ordem do Senhor, tá bom? Nosso Deus. Deus avisou o povo que eles, né, se eles obedecessem, se eles andassem na presença do Senhor, eles comeriam o melhor dessa terra. Então, dando ouvidos, né, a doutrinas, né, diferentes, já naquela época, eles não deram ouvidos ao Senhor. O que aconteceu? Foram levar, deixaram Deus, descambaram para adorar outros deuses, é isso? Permitiram que imoralidade, muitas situações acontecessem no meio dele. E Deus sempre enviando os profetas, os seus servos, para avisar, para eles voltarem para o caminho. E eles não voltaram para o caminho do Senhor. O que aconteceu? Eles foram levados cativos, mas Deus avisou a eles nesse momento. E Nabucodonosor levou uma quantidade, né, de jovens nobres para a Babilônia. Dentre esses jovens, ali estava também Ezequiel, que eram jovens sábios nessa época, né? Daniel, os seus amigos também, Sadraque, Mesaque e Abednego, permita usar esse nome, foram levados para ali. E a ordem de Deus era que eles ali no cativeiro, eles continuassem vivendo, ou seja, trabalhando, sendo colonizadores, mesmo no cativeiro. Eles tinham que continuar a vida dele, afinal de contas a vida segue, amém, queridos? Então foi o que aconteceu, amém? Então eles não foram ali como escravos, né, mas gozavam de privilégios, porque Deus estava com eles ali, Deus não abandonou eles lá no cativeiro. Eles foram para o cativeiro por causa da disciplina, né? E Deus disciplina o filho que ama, amém? Quando você ouvir pessoas falar assim, não, Deus castiga, Deus não castiga, Deus disciplina, diga, Deus disciplina, amém? E eu pensando nesse texto aqui, a gente que gosta muito, assim, quem gosta de ir para a praia aí? Quem gosta de ir para a praia? Tem pessoas que gostam de ir para a praia, mas não gostam de mergulhar, não é verdade? Às vezes a gente vai pescar, fica lá no barco, vê aquela multidão de água ali, mas não tem nenhum momento ali desejo de mergulhar, entendeu? Então, fazendo um paralelo com esse texto aqui, a gente vai observar, né, que praia sem mar não existe, não é isso? E sem mar também não vai existir peixe, né? Mas não vai deixar de ser mar, não vai deixar de ser praia, mesmo que eu não queira mergulhar, bem? E quando a gente mergulha, a gente sente alguma coisa, né, dentro pode ser no rio também. Quantos de vocês aqui, quando era criança, mergulharam no rio, brincavam? A gente brincava de jacaré naquela época. Vocês brincavam de jacaré? Quem brincou de jacaré aqui no rio? Era legal, não era?
Então a gente sentia uma emoção de estar lá, as pessoas procurando a gente ali, aquela coisa toda. As crianças de hoje acho que não fazem mais isso, porque os rios também estão tudo poluídos, né? Mas no nosso tempo era gostoso essa época, né? E a praia também é bom, quando a gente mergulha, a gente tem uma sensação gostosa. Agora, a gente tem que ter cuidado para não ir muito para o fundo, porque as ondas levam a gente, né? Principalmente aqueles que sabem nadar e aqueles que são mais prejudicados, né? Às vezes fica até morre, até afogado. Muito bem. Fazendo um paralelo com o mar e a água, essa questão de mergulho, o texto vai nos levar a uma situação de imersão, ou seja, de mergulho. E faz a gente pensar também na igreja. Irmão, o que é a igreja sem Jesus? Já pensou o que é a igreja sem Jesus? O que é a igreja sem vida espiritual? Já parou para pensar nesse negócio aí? Quantos já pararam para pensar? Não? Às vezes a gente está dentro da igreja há tanto tempo e a gente não tem tido experiência com Deus. Essa é a realidade. E a gente sabia que a gente tem que ter um cuidado com isso? Não é só vir na igreja, diga assim, não é só vir na igreja. Não é só, diga comigo, não é só vir na igreja. É ter experiência com Deus. O texto nos leva a pensar sobre isso. Então a gente vive, né, nessa questão, às vezes até técnica. A gente fica acostumado de vir para a igreja, a gente tem que parar de estar acostumado de vir para a igreja. É bom vir na igreja para você? Mas é bom também ter experiência com Deus, amém? E essa experiência, o texto vai falar para a gente que é uma questão de mergulho. O profeta aqui, Ezequiel, está falando para a gente aqui mergulhar nessas águas, entendeu? Ele vai falar que quando a gente mergulha na presença do Senhor, a nossa vida muda. Quantos precisam de mudança? Eu preciso, irmãos. Mas para que haja mudança na minha vida, aqui está falando da mudança do povo de Deus aqui, tá bom, gente? Então nós pertencemos a um povo de Deus, sim ou não? Nós não somos aquele Israel que foi aprisionado lá. Nós não somos aquele Israel que fala, né, a língua hebraica, mas nós somos o Israel espiritual de Deus. E como Deus falou lá no passado para esse povo, Ele fala para nós hoje também, amém? Glória a Deus! Então, irmãos, esse rio está passando e esse rio sai da casa de Deus. E nós precisamos mergulhar, não importa quanto tempo nós estamos dentro da casa do Senhor. Quantos cultos a gente veio já no início desse ano, ou quantos cultos nós participamos no ano de 2021. O importante é mergulhar, diga assim, o importante é mergulhar. Por que mergulhar? Porque o rio vai passar, amém? Esse rio aqui, eram uns rios que saem do trono de Deus. Olha só o que o texto vai dizendo, ó. Depois disto o homem fez voltar a entrada do templo, olha só, da casa de Deus. Eu falei para você que era uma figura de linguagem, mas trazendo a gente uma realidade espiritual. Olha só, a entrada do templo, o templo é a casa de Deus, tá? E eis que saíam águas, olha o entendimento disso, ó, de debaixo do limiar do templo. Olha isso, irmãos, minava água, numa fonte que tinha ali, e essa fonte não pode cessar. Você conhece essa fonte, eu também. Quem é essa fonte? Jesus é a água da vida, diga, Jesus é a fonte, amém? Estava apontando para Jesus aqui, ó, estava apontando para o Espírito Santo, que é o símbolo dessa água. Olha isso, irmãos, e vinha para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo do lado direito, olha isso, gente, da casa do lado sul do altar, e ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta para fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Olha isso aqui, entendeu? Então, esse rio que estava passando ali, ele olha esse rio aqui, e o anjo leva ele para mergulhar naquele momento. Aí o texto vai dizer que ele, olha só, ele não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, ou seja, tá muito alto ali aquelas águas. E águas que se deviam passar a nado. Mas antes de passar a nado, olha só, ele mergulhou. Quando ele chega nessa dimensão do nado, ele fala, eu não tenho condição mais de nadar, por quê? Porque eu vou me afogar. Mas eu aprendo uma coisa aqui nesse momento, irmão, do nado. Quando ele chega ali, ele não tem mais condição de caminhar, ele está lá no fundo,
é uma experiência muito grande. Dependência de Deus. Diga assim, dependência de Deus. Eu dependo de Deus. Você depende de Deus também? Deus está falando para Ezequiel aqui, para trazer para o povo dele, ó, quando você chegar lá nessa dimensão, vocês dependam de mim. Eu preciso depender de Deus. Aí eu voltando aqui um pouquinho, ele vai dizer que ele começa a andar. Antes de chegar nessa profundidade aqui, ele começa a andar. E vai dizer que a água estava onde? Nos artelhos, né? Isso significa o quê? Posição que eu tenho que tomar. Diga assim, posição como crente. A posição, a atitude de caminhar dentro da água, no meio da água é minha. Aí ele vai um pouquinho mais, em algum momento ele vai dizer que a água chega até o joelho. O que significa isso? Hein? Joelho é aquele momento, né, de ter experiência com Deus ali, ó, na oração. Você tem tido experiência com Deus ali na oração? Amém? Joelho nos leva a pensar sobre isso. E antes de chegar à profundidade, a Bíblia vai dizer aqui que a água vinha na cintura. Não é isso? O que significa a cintura? Direção de Deus. Diga assim, eu preciso da direção de Deus. Então, como igreja, como servo do Senhor, nós precisamos, olha só, ter essa atitude de caminhar na presença do Senhor, de ter experiência diante de Deus. E outra coisa, a gente precisa, né, ter momentos de oração, mas não é mais aquela oração passageira, é tempo de orar. Diga assim, é tempo de orar. Orar em todo sentido. Os dias são muito difíceis. Eu preciso dobrar o meu joelho na presença do Senhor. Eu preciso ensinar os meus netos, não, meus filhos, assim, a orar. Eles já sabem, mas eles precisam me ver orando. Ele precisa me ver dobrando o joelho, tendo experiência com Deus. Eles precisam ver eu mergulhando. Se eu desejo que eles mergulhem, se eu desejo que eles estejam na casa do Senhor, que eles tenham experiência, eu preciso ter essa experiência com Deus. Amém? E o rio está aqui. Quantos acreditam nisso? Diga assim, graças a Deus. Amém? Então, muitas pessoas hoje nasceram até mesmo no berço evangélico, mas muitas delas estão afastadas. Eu estava analisando isso, irmão. Quantas pessoas afastadas da presença do Senhor nasceram no berço evangélico? Muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas não tiveram ainda aquela experiência, amém? Nunca teve aquele encontro verdadeiro com Jesus, amém? E nós, como diz o texto aqui, nós precisamos passar tempo com Deus. Diga assim, passar tempo com Deus, amém? Nós somos desafiados, irmãos, a sair do raso. Diga assim, somos desafiados a sair do raso. O que é o raso? O raso é você pode andar, né? Como ele diz aqui, a água dá pelo artelho, daqui a pouco pelo joelho, daqui a pouco pela cintura, né? E vai chegar um momento de uma dimensão que ele precisa nadar. Isso significa profundidade. A igreja hoje, irmão, precisa estar no profundo com Deus, amém? Eu preciso, porque é lá no profundo que nós vamos ter experiência com Deus. Diga, é lá no profundo que nós vamos ter experiência com Deus. Amém? Aqui, ele disse aqui que a água sai do templo. Então, a água, ela está presente aqui nesse lugar. Você pode dizer glória a Deus? Outra coisa que a gente vê aqui, que ele fala do Mar Morto. O Mar Morto, ele recebia água de vários rios ali, né? Mas não tinha vida. Entendeu? E nós não podemos ser mais cristãos do Mar Morto, amém? Por quê, irmãos? Porque o Deus que nós servimos, ele é um Deus de vivo, sim ou não? Se ele é um Deus de vivo, ele quer que nós tenhamos vida e vida abundante, sim ou não? E transferir essas vidas para aquelas pessoas que estão mortas espiritualmente lá fora. Você já parou para pensar quantas pessoas estão mortas espiritualmente? Quantas, irmão? Depois dessa pandemia, então, né? A gente estava conversando com a irmã e ela falou, pastor, tem muita gente que não vai voltar. Tem muita gente, irmãos, que as pessoas ligam, né, os irmãos ligam e falam assim, olha, vocês querem que a gente visita vocês? Não, não vem aqui não. Ainda não é o momento de vocês visitar. Assim mesmo, irmão. Graças a Deus que você está aqui nessa noite. Graças a Deus que você tem se despertado para ter essa experiência com Deus. Graças a Deus que você desejou mergulhar, amém? Na presença do Senhor. E essa experiência que você está tendo hoje, ninguém pode tirar de você. Você pode glorificar o nome do Senhor? Então nós estamos falando aqui
para pessoas que têm vidas. Olha isso. Não fazem mais parte, né, do mar morto. Fala assim, eu faço parte da água corrente. Amém? Então, o mar morto não dava vida para ninguém. Diz que lá o sal é que prospera naquele mar. Não é isso? Então não tem vida. Entendeu? Não tem vida. Mas há uma promessa aqui, aí eu transporto aqui para o povo de Deus, que o povo de Deus estava vivendo uma vida de sequidão, e ainda lá, no cativeiro, e Deus fala, eu vou transformar isso aí. Por onde esse rio passar, vai ter vida. Quantos acreditam nisso? O rio está passando aqui nessa noite, amém? Quando nós não conseguimos fruir, Deus faz fruir através de nós. Quantos glorificam o nome do Senhor? Nós vamos levar vida para outros. Você precisa levar vida para outro? Eu preciso. Outros que estão mortos espiritualmente. Amém? E onde o rio, diga assim comigo, onde o rio passar, tudo fluirá. Diga assim, vai ter vidas. Ele diz aqui que vai ter peixe. Os pescadores vão ficar felizes. Mas ele vai falar de fruto aqui também. Eu quero pensar com você aqui nessa noite, né? Que você e eu, nós precisamos caminhar. Porque quando nós caminhamos, quando nós, nos aprofundamos, olha o que vai acontecer. Primeira coisa que vai acontecer, transformação na nossa vida. E nós precisamos de transformação, amém? Eu não posso transformar o irmão. Você não pode transformar esse irmão que está ao teu lado. Mas o Espírito Santo, ele pode transformar. Amém? Glória a Deus. A água que transforma está aqui nessa noite. Quantos glorificam o nome do Senhor? E Deus quer que nós venhamos produzir. Deus quer que flua de nós rios de águas vivas. Vamos abrir agora, olha só comigo aqui, João 7,37. Bota para a gente aí, João 7,37. Vamos lá. Evangelho, segundo escreveu João aqui, 7, o 37. Olha, eu vou ler o 36 também. Olha o que diz aqui, 36. Ele diz aqui, que significa de fato o que ele diz? A vez de procurar-me, não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Jesus está falando aqui, né, da incredulidade dos seus irmãos na sua época, entendeu? E agora, Jesus está ensinando aqui a respeito da fonte da água viva. Olha o 37, No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede. Quantos tem sede aí? Precisamos ter sede. Amém? Só vamos receber transformação, mudança em nossas vidas se nós crermos, se nós tivermos sede. Só vamos mergulhar se nós tivermos desejo de mergulhar. A transformação não vai acontecer só assim. Não, Senhor, transforma. Não, eu preciso crer na transformação. Eu preciso ter sede. Olha o que Jesus está dizendo aqui, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, quem crê, diga assim, quem crê em Jesus, amém? Então, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Esse rio que está lá, que sai do trono de Deus, o rio de águas vivas, e a fonte está aqui nessa noite, amém? Glória a Deus. Então, o que eu preciso fazer, irmão? Eu preciso ser diferente daquele povo lá de antigamente? Sim, eu não sou melhor do que eles, mas eu preciso ser diferente, porque eles tiveram a oportunidade de buscar, e não buscaram, e eu e você, nós estamos tendo a oportunidade de buscar. Então, a primeira lição que eu aprendo aqui, nós precisamos buscar com intensidade, não é só buscar aqui nessa noite. Você está buscando aqui nessa noite, amanhã tu continue buscando, porque Jesus diz o quê? Aquele que busca, encontra, e depois que você encontrar, continue buscando. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o teu coração. Segunda lição, passar tempo na presença do Senhor. O Espírito Santo diz para nós aqui hoje, que quando nós passamos tempo mesmo,
né, passando tempo na presença do Senhor, nós encontramos fortalecimento neles. Amém? Você quer ser forte? Então mergulhe nessa noite. Amém? Quer ter mudança na tua vida? Mergulhe nessa noite. Amém? Glória a Deus. A água da vida está aqui. O que significa essa água da vida? Quem encontra essa água da vida, ele passa por novas experiências, ele tem uma nova direção, ele vive os... Irmão, nós temos vivido o milagre de Deus? Eu tenho, irmãos, eu tenho vivido os milagres de Deus, tenho visto o milagre de Deus. Quantas pessoas passaram? A gente sabe que a morte é uma realidade, mas quantas pessoas foram hoje mesmo? Quantos livramentos Deus te deu? Você parece que não percebeu, mas Deus te deu um livramento muito grande hoje. Isso é um milagre de Deus. Agora, o maior milagre, diz o texto, que Ele operou em mim, foi o milagre da salvação. Você tem vivido esse milagre de Deus na sua vida? Então agradeça a Deus hoje pela tua salvação. Amém? Então, viver os milagres de Deus, nós precisamos, porque não estamos, se nós não estamos vivendo uma experiência com Deus, uma direção nova com Deus, os milagres de Deus, é porque nós não estamos nos aprofundando. E Deus nessa noite, Ele quer mostrar novos caminhos para mim e para você. Amém? Então se envolva com o rio, mergulhe, diga para o teu irmão do lado, mergulhe. Amém? Porque a água da vida, mais uma vez lembrando, ela sai do trono de Deus, ela está aqui nesta noite. Amém? Então, não se satisfaça apenas colocar os artelhos, os seus pés, nem somente o joelho, nade, vá no profundo. Senhor, eu não sei nadar, dependa dele. Dependa dele, mas mergulhe. Fica em pé, meu irmão, em nome de Jesus. Mergulhe, é tempo de mergulhar. Amém? Jesus é essa fonte, e essa fonte, diz o texto, que é uma fonte inesgotável. Amém? Ele tem provisão para mim e para você. Ele torna esta fonte frutífera. Se a tua vida, se a minha vida, ela não está dando fruto, Jesus nessa noite está dizendo aqui, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o viticultor, ou seja, o agricultor. Todo ramo que estiver em mim, esse dá fruto, e eu vou podar para que ele dê muito fruto ainda. Diz a palavra do Senhor que vai haver vida, vai haver fruto, vai haver alimento, vai haver experiência com Deus, vai haver mudança, vai haver transformação. Quantos desejam ter transformação nessa noite? Mergulhe nas águas, as águas estão aqui. Ministério de Louvor, me ajude aqui. Glória a Deus. Existe um rio, Senhor, e esse rio está aqui. Feche os teus olhos agora. Quando nós mergulharmos, olha só, quando formos no profundo, vai haver progresso espiritual. O irmão falou aqui de doença espiritual. Então, irmãos, Deus está falando através de Ezequiel que no momento da doença espiritual vai haver cura. Vai haver cura. Amém? Essas águas aqui vai curar. Então, eu preciso ter um progresso espiritual na minha vida. Então eu preciso me entregar, eu preciso mergulhar. Irmãos, deixa Deus fazer aquilo que você não pode fazer. Deixa Deus fazer. Nós precisamos. Tente fazer assim, olha. Tente cantar com a mão no teu coração, com os olhos fechados agora. Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida agora. Pai, doença espiritual, como diz aqui no versículo 9. Hoje, Senhor Deus, vai haver cura nesta noite. Hoje vai haver transformação. Hoje, Senhor Deus, o Senhor está carregando esta árvore com fruto espiritual. E esse fruto vai ser manifesto em todas as épocas da nossa vida, como cristão que estamos na tua presença. Senhor, nós não queremos apenas, Senhor, estar no raso, mas nós queremos nos aprofundar, mergulhar, possuir, Senhor Deus, experiências com o Senhor. Então, Deus, que o Senhor possa tocar em nós nesta noite, possa, Senhor, fazer com que tenhamos esses frutos que venham, Senhor Deus, ser viçosos para aqueles que estão ao nosso lado. Senhor, nós precisamos dar fruto.
Nós precisamos ter contato com a água da vida. Nós precisamos ter receptividade espiritual. Nós precisamos nascer de novo, fazer com que a velha criatura morra e a nova criatura nasce. Precisamos ter essa poda, Senhor, e precisamos permanecer em Ti. Em nome de Jesus, ajuda-nos aquilo que nós não podemos, Senhor. Segure nossas mãos. Salva-nos, Senhor, nesta hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero beber dessa fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tem alguém que quer ter essa experiência com essa fonte nessa noite? Vem aqui à frente que eu quero orar com você. Se você se sente frio espiritualmente, se você já foi no médico e ele detectou, não, você não tem nada, os prognósticos aqui, ó, tá tranquilo, isso é doença espiritual. Se você não consegue perdoar, se você não consegue liberar perdão, é doença espiritual. Alguém nessas condições? Eu te convido a vir aqui à frente. Eu te convido a vir aqui. Se você se sente dessa forma, eu quero pedir ao Espírito Santo que toque no teu coração nessa noite. Pode vir, não fica com vergonha não. Fica com vergonha não, pode vir. Isso. Venha, sai do teu lugar. Deixa o rio passar, aproveite. É o rio da cura. É o rio da libertação. É o rio da salvação. É vida espiritual. Seja corajoso. Vem, passe como esses jovens que aqui vieram. Seja corajoso nessa noite. Diga, Senhor, eu estou aqui. Eu quero viver novas experiências com o Senhor. Eu quero mergulhar, Senhor, nesse rio. Eu quero dar frutos, Senhor. Eu quero sair, Senhor Deus, dessa condição que eu estou. Eu quero mais, Senhor. Eu quero mais. Eu estou imergindo hoje, Senhor. Mergulhe. 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 Peço a saúde. A igreja em oração. A igreja estendendo as mãos aqui. Se você que não teve um encontro com Jesus, você quer somar aqui com esses irmãos que vieram, pode vir aqui. Você que está afastado do caminho do Senhor, hoje é uma noite de salvação, é uma noite de reconciliação, é uma noite de receber o melhor de Deus. Não deixe essa oportunidade passar. O rio está aqui, ó. O rio está aqui. Olha as águas. Você pode sentir as águas fluindo? Olha as águas. Oh, ará, churi, cantará. Olha as águas. Olha as águas fluindo aqui, ó. É água. É água. É a presença do Espírito Santo. É. Como você era no início. Você evangelizava. Você falava de Jesus. Você tinha sede de falar de Jesus. Você era apaixonado pelas almas. O que fez você parar? Jesus está falando, olha, renova a sua mente nessa noite. Renova o teu coração nessa noite. Entregue totalmente o teu caminho. O Senhor confia nele e o mais ele fará. Eu vou orar por esses jovens que aqui estão. Deus, aí está a tua igreja, que recebeu a tua palavra, porque crê que essas águas estão fluindo desse altar. E eles estão dizendo agora, Pai, para o Senhor, que eles desejam ter uma experiência nova com o Senhor. Eles estão desejosos, Senhor Deus, não de ficar no raso, mas de aprofundar nessas águas. Segure em suas mãos, Senhor. Renove suas mentes, seus corações nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Que haja, Senhor Deus, transformação de vida. Que haja desejo, Senhor Deus, de estar na tua casa, na tua presença.
que haja desejo de ter a Tua palavra nos seus corações, Senhor, nas suas mentes, e que eles, Senhor Deus, através dessa vida nova, eles possam fruir vida para aqueles que estão mortos espiritualmente. Esse é o nosso pedido nessa noite, Pai, como igreja, e fazemos isso, Senhor, certo que o Senhor nos ouviu e nos atendeu em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor nessa hora. Deus abençoe você. Tem alguém aqui entre vocês que estão aceitando? Estão reconciliando? Tá bem? Foi só um renovo espiritual, né? Você crê que você recebeu renovo nessa noite? Então aplauda o Senhor dessa noite. Deus abençoe tua vida, amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Olha, esse renovo é todo dia, amém? Faça desse culto um renovo na sua vida. É o ano do mergulho. Todo dia mergulhe um pouquinho, até chegar na profundidade do Senhor, amém? Aplauda Ele mais uma vez. Deus abençoe a tua vida.